Graças a Deus. A internet é proveitosa, muito. Glória a Jesus, quando nós sabemos utilizá-la com sabedoria, né, amados? Eu tenho certeza que o apóstolo Paulo fazia uso da internet se ele vivesse nos nossos tempos. Mas eu tenho certeza que ele não trocaria a Bíblia Sagrada, glória a Jesus, o seu pergaminho, por um tablet, né? Agora é moda trocar a Bíblia por tablet. Os púlpitos estão sendo ocupados por tablets. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu tenho certeza que o apóstolo Paulo, ele carregaria sua Bíblia Sagrada e fazia uso dela sem dúvida. Mas usaria a internet para que a palavra de Deus fosse expandida, porque ele foi um missionário que amava fazer isto, né? E com certeza ele utilizaria meios tecnológicos para, né, quanto mais expandir a palavra do Senhor, glória a Jesus, mas assim ele se alegrava. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Jesus. E estamos aqui fazendo uso da tecnologia, né? Através desta rádio comunitária. O Senhor tem levantado este programa e tem levantado outros, né, obreiros, outros servos, outras servas para anunciar a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Que maravilha é isto. Mas que nós possamos utilizar estes meios com muita sabedoria. Amém, amados? Glória a Jesus. Foi lido aqui que nesta peleja não tereis de pelejar. E o que não falta na vida de crente é luta. O que não falta na vida do crente é batalha. Engana-se aqueles, viu, amados, que pensam que aceita Jesus para viver numa vida, né, de prosperidade material, de fama, de status. Engana-se. O próprio Jesus disse que a porta é estreita e que neste mundo teríamos aflições. Glória a Jesus, né? Mas nossa vida é uma constante luta. Mas graças a Deus que Ele nos garante na sua palavra que a vitória é certa, porque Ele vai na nossa frente e peleja por nós. Glória a Jesus. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo, glória a Jesus, 17, o verso 47 diz assim: e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Ô glória! Essa é a certeza do crente que anda na presença do Senhor, amados. É saber que ele está na peleja, mas que no final ele vai sair vitorioso, né? O crente que ele está alicerçado na rocha, na palavra de Deus, ele não desiste, ele não recua, ele persevera, porque ele sabe que ele vai sair vitorioso. Eu estava meditando, glória a Jesus, na palavra do Senhor, e diante desta palavra aqui, né, louvado seja Deus, deste texto bíblico, 104. Glória a Jesus, a gente se depara com uma grande batalha. O interessante, amados, é que esta batalha tão conhecida mundialmente pelos evangélicos e também eu creio que por pessoas que ainda não entregaram sua vida para Cristo, é uma das batalhas, né, tão conhecida, tão anunciada, tão falada. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante que ela não foi travada por dois grandes exércitos. Glória a Jesus, duas grandes nações, dois grandes povos. Ela foi travada exatamente entre duas pessoas. A batalha mais conhecida, louvado seja o nome do Senhor, foi travada entre duas pessoas: Davi e Golias. Davi e Golias. Com certeza todos nós, né? Todos nós, amados, nós temos batalhas para enfrentar. E aí eu te faço uma pergunta: qual é o seu grande desafio hoje? Alô? Qual é o seu grande desafio hoje? Louvado seja o nome do Senhor.
Glória a Deus. O grande desafio, a grande batalha tão conhecida, Davi e Golias. Né? Glória a Jesus. Foi uma batalha que foi travada, marcada. Glória a Jesus. E olha, amados, que olhando pelos olhos físicos, com certeza, olha, com certeza Davi sairia perdedor. O nome. E se a gente se colocar nessa posição, Davi e Golias, você pode pensar hoje no seu grande desafio. Certo, tá bom. O meu grande desafio. Glória a Jesus, né? Joselma versus quem? Vitória. Versus a minha luta. A luta que a palavra de Deus diz que cada um tem em particular. Todos nós passamos por lutas em todo o mundo. Glória a Jesus. Nossa grande batalha travada, o nosso grande desafio travado hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes o nosso grande desafio, realmente ele parece enorme. Ele parece bem maior do que nós. Era um gigante contra um jovem. E muitas vezes, amados, as nossas lutas, elas parecem ser bem enormes. Tão enormes quanto esse gigante. Glória a Jesus. Vamos considerar este grande desafio de Davi, Golias. Golias, o grande desafio de Davi, amados, era realmente um grande gigante. Ele era tão grande, né, que o autor do livro ficou impressionado com o seu tamanho, que relatou em detalhes quem era Golias. Glória a Jesus, né? A Bíblia diz aqui em 1 Samuel, capítulo 17, glória a Jesus, o verso 5 em diante diz assim, o 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura, ele começa logo pela estatura, 6 côvados e 1 palmo. Se a gente traduzir para a medida que nós conhecemos, glória a Jesus, Davi tinha que enfrentar um gigante de quase 3 metros de altura. Você já imaginou um homem com 3 metros de altura? Que tamanho não é o braço desse homem? Que tamanho não é, louvado seja Deus, as mãos deste homem? Realmente, amados, é algo assustador. Realmente, Golias, não é? Ele assustava só pela sua estatura. Só a aparência de Golias fazia qualquer homem de guerra sair antes de começar a batalha. Fugir. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Olha só, vamos continuar. Trazia na cabeça um capacete de bronze. Dá para imaginar o tamanho da cabeça de Golias e desse capacete? Vestia uma couraça de escama. E o peso da couraça era de 50.000 ciclos de bronze. Ou seja, de 80 a 90 quilos. 80, 90 quilos era aquilo que ele trazia para proteger, né? O peitoral. Louvado seja o nome do Senhor. Será que o homem era forte para carregar 80, 90 quilos, hein, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E a lança, missionária, ele também tinha lança. Glória a Jesus, né? Ele também tinha crevas de bronze, que era canaleira. Louvado seja Deus. Um escudo de bronze também. Tinha uma lança, né? Uma haste. Uma lança era como um eixo de tecelão, o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro. Louvado seja Deus. Só a cabeça da lança pesava cerca de 9 a 11 quilos.
E sabe que aqui ia na frente desse homem, ainda ia um escudeiro. Louvado seja Deus. Um escudeiro. Ou seja, um homem e ainda na frente dele com um escudo que se usava naquela época, que era do tamanho de um homem adulto. Glória a Jesus. Golias realmente estava muito bem preparado. Quem olhasse para aquela disputa, aquele desafio, com certeza teria Golias como vencedor. E às vezes quem olha para a nossa luta, para aquilo que nós estamos passando, amados, às vezes maneia a cabeça e diz assim: como ele vai vencer? Como ela vai vencer? Como ele vai conseguir? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Seria realmente assustador encontrar um gigante desse na nossa frente, irado e com desejo de matar, porque ele desafiou o exército de Israel. O verso 10 ele diz: hoje eu desafio um homem para pelejar comigo. Glória a Jesus. Hoje eu desafio que apareça um homem. E os maiores guerreiros de Israel não tiveram coragem de enfrentá-lo. Louvado seja Deus, né? O gigante insultava, o exército ficou, né, recuado, parou. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que o gigante insultava. De manhã e de tarde, ele todos os dias, amados, ele afrontava o exército do povo de Deus, o exército de Israel, para que se levantasse um homem para guerrear com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E todos os dias as lutas nos enfrentam. As lutas, amados, chega, bate, né, em nossa porta. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas lutas não aparecem para nos desafiar. Eu quero ver se ele é crente. Eu quero ver se ela vai ser crente agora. Eu quero ver se ele vai continuar louvando, dizendo que o Deus dele é grande. Eu quero ver se ela vai continuar cantando. Eu quero ver se eles vão agora prosseguir. Eu quero ver. Aleluia! Glória a Jesus! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas enquanto não existia um guerreiro que se levantasse, existia um jovem. Glória a Deus. Um jovem chamado Davi. Louvado seja Deus. Um jovem obediente ao Pai. Um jovem zeloso. Um jovem que, segundo a palavra de Deus, diz que ele tinha um coração como o coração de Deus. Glória a Jesus. E o pai manda ele ir lá para levar alguns alimentos para os irmãos, para ver como estava a guerra. Ruivo, pequeno, 17 a 18 anos, louvado seja Deus, glória a Jesus, né? E ele chega lá. Quando ele chega naquele lugar, glória a Jesus, ele escuta as afrontas do gigante. Os irmãos se revoltam. O que é que tu vieste fazer aqui? Glória a Jesus. Com quem deixasse as poucas ovelhas do nosso pai. Glória a Deus. O que é que tu veio fazer aqui? Para, é melhor desistir, volta. Às vezes isso ecoa dentro do nosso coração, da nossa alma. Quando a gente vê que as promessas de Deus não têm se cumprido. Quando a gente vê que as coisas, ao invés de progredir, têm regredido. Quando a gente pensa que vai dar tudo certo, aos nossos olhos dá tudo errado. Desiste, é melhor parar. Glória a Deus. Mas é Deus provando a nossa fé, amados. Quando a Bíblia diz que tudo contribui para o bem, é para o bem mesmo. É Deus provando a nossa fé, porque eu vou dizer uma coisa a você. As nossas maiores adorações são quando nós enfrentamos os maiores estreitos de nossa vida. Glória a Deus.
Deus se agrada de nós quando, em meio aos nossos desafios, às nossas grandes batalhas, nós continuamos fiel a Ele e a sua palavra. Você está disposto a lutar? Davi chegou e disse assim: quem é este circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Amados, a guerra não era de Davi, não. Rei era Saul. Quem era para tomar as dores ali era Saul. Mas Davi, ele viu, glória a Jesus, que aquele incircunciso estava afrontando era o próprio Deus. E Davi estava ali disposto a guerrear, a lutar, para defender Deus, o exército de Deus, o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa missão ainda é defender aquilo que Deus tem confiado em nossas mãos. Os talentos, amado, defenda os talentos que Deus te deu. Defende a obra de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Quando o rei sabe que aquele jovem está disposto a guerrear, o rei então diz assim: você não pode, você é jovem, não tem nenhuma experiência. Golias, ele, desde a sua mocidade, ele está sendo preparado para isto. Ele foi preparado para ser um guerreiro. Você não. Glória a Deus. Aí Davi para um pouquinho e começa a falar as suas experiências. Não era experiência com lança nem com espada, mas era experiência com a presença e o poder de Deus. Porque o que nos faz vencer, amados, não é a força nem aquilo que nós carregamos, mas é a convicção de que um Deus grande, soberano e poderoso está ao nosso lado e nos faz vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Saul, que não compreendia nada disto, como o mundo que está à nossa volta não compreende o mistério de Deus com a sua igreja. Glória a Deus. Saul, que não estava compreendendo nada disso, disse: então tu vais, eu permito, mas agora eu vou te preparar, te equipar como um verdadeiro guerreiro. Usa minhas roupas, usa as minhas armas de guerra. Louvado seja Deus. Oh, amados, não precisamos de nada de ninguém. Só precisa ser nós mesmos. Para vencer qualquer desafio, só precisa ser nós mesmos, na sinceridade, na personalidade, na prudência. Louvado seja Deus. No amor à palavra, na obediência a Cristo, só precisamos ser nós mesmos para vencermos. Glória a Jesus. E Davi desce aquela peleja com o que ele é. Ele é o que? Ele é pastor. Ele carrega o que? Ele carrega um alfoge. Ele sabe lidar com o que? Com pedrinhas. Louvado seja Deus. Seja você mesmo. É como você é que Deus vai fazer você vencer. É na simplicidade que Deus levanta campeões. Glória a Jesus. É nas coisas pequenas que Deus sente prazer em torná-las grandes. Glória a Jesus. No meio daquela multidão para alimentar, os discípulos viram coisas tão pequenas. Quando o Senhor Jesus perguntou: o que vocês têm? Ah, Senhor, tem um jovem aqui que só tem, 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isto para esta multidão? O pouco que você tem é o bastante para Deus fazer você vencer esta peleja. Talvez você esteja olhando de um lado e para o outro, mas eu estou sem nada, eu não tenho nada para vencer esse desafio, esse grande desafio. Pois é com este pouquinho, é com este restinho de azeite no fundo da botija que Deus vai fazer o milagre. Glória a Jesus. É com esta coisa mínima que nós não vimos nada. É com isto mesmo que o Senhor vai fazer o milagre, porque o milagre vem dele e ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esses 5 pães e 2 peixinhos para só de homem era 5.000, fora crianças e mulheres. Senhor, o que é isto? Glória a Deus. Pois é com isto mesmo que Deus vai fazer o milagre. Não foi com armas, não foi com espadas, não foi com lança, não.
Glória a Deus. Foi com uma simples pedrinha que Deus fez o milagre. Glória a Jesus. Deus manda te dizer que é na simplicidade que o milagre vai acontecer.